Meus queridos, a liberdade não é de graça. Freedom is not free. Essa foi uma palavra que eu estava viajando, estava fora do país. E eu cheguei num memorial da Guerra da Coreia nos Estados Unidos. E vi lá um grande memorial que tinha essa frase: a liberdade não é de graça. E naquele dia que eu estava visitando esse memorial, era Dia dos Pais. E encontrei lá alguns veteranos de guerra, bem velhinhos, nas suas cadeiras de roda. E as pessoas fazendo fila para saudar aqueles homens que lutaram na guerra e dizer assim: muito obrigado pelo que vocês fizeram pela nossa nação. E isso era algo muito profundo, assim, era um clima de verdade em tudo aquilo que estava acontecendo ali. E aquilo me chamou a atenção. E naquele muro onde estavam várias cartas, os filhos deixavam as cartas para os pais que morreram na guerra. Tinha uma cartinha que eu peguei e li, e aquela carta me emocionou bastante, porque ela dizia assim: pai, você foi tão novo na guerra e eu não tive como te conhecer. Como essa saudade, como a sua ausência deixou saudade. Te amo, né? Então, a liberdade, e tinha lá aquela frase estampada no muro: a liberdade não é de graça. E os americanos saudando aqueles veteranos de guerra. Meus irmãos, o direito à liberdade e à vida, eles são considerados fundamentais. É por isso que atentar contra a vida de alguém, contra a liberdade de alguém, é atentar contra a dignidade da pessoa humana. E o apóstolo Paulo, ele também falou acerca da liberdade, porém não a liberdade do ponto de vista democrática, não a liberdade humana, simplesmente física, mas a liberdade do ponto de vista espiritual. Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Perceba, o ambiente que eu estava ali era um ambiente político, era um memorial de guerra, onde pessoas haviam lutado pela liberdade do seu país, estavam sendo saudadas, havia uma memória, uma homenagem. Mas não só a liberdade física e política, nós precisamos dela, e não é só isso que é um direito fundamental, é direito fundamental também do ser humano, a sua liberdade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro quando disse aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, se Cristo nos libertou, é porque nós estávamos numa situação de escravidão espiritual. Queridos, viver uma situação de escravidão espiritual é algo terrível. Nesse tempo que eu tenho de caminhada na fé, nasci no Evangelho praticamente, quantas pessoas eu vi escravas do pecado, escravas de coisas que elas não tinham mais necessidade de estar vivendo daquela maneira, mas permaneceram escravas, algemadas, em grilhões, porque esqueceram que foi para a liberdade que Cristo as libertou. E essa liberdade está disponível para aquele que simplesmente buscar a Deus, buscar o Pai. Portanto, disse o apóstolo, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu querido, essa palavra é para você. Se você encontrou a liberdade em Cristo Jesus, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual é a brecha que você tem aberto no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, que pode novamente te submeter a um jugo de escravidão? Preste bem atenção nessa palavra. Abre os teus olhos, querido. Essa palavra é para que você abra os seus olhos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, querido, a melhor coisa é a liberdade da nossa consciência, colocar a cabeça do nosso travesseiro e de dormir em paz, e agradecer ao Senhor por estar ao lado das nossas esposas, dos nossos filhos, e ter uma vida pacífica e tranquila.
Só que o diabo tem tentado nesses dias tomar a nossa liberdade. Ele tem tentado nos escravizar, nos levar novamente para aquele lixo de vida que nós vivíamos. A liberdade espiritual também é um direito garantido por Cristo. A liberdade física, a liberdade política é um direito fundamental, sim, mas a liberdade espiritual é um direito que Cristo nos garantiu. Como, Fábio? Através do derramamento de sangue. Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos liberdade. Por isso que para Jesus também, para a Bíblia, a liberdade não é de graça. A liberdade foi comprada, a nossa liberdade espiritual foi comprada com alto preço. Preço de sangue, de sacrifício. E é necessário que nós entendamos isso para que possamos valorizar, assim como aquelas pessoas que se dirigiam àquele memorial e agradeciam. Tinham 2 cadeirantes lá que eram veteranos de guerra. E eles falavam assim: muito obrigado pelo que você fez pela nossa nação. E eles falavam: God bless you, Deus abençoe você. Esse mesmo sentimento precisa haver em nós em relação a Cristo. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício que comprou, que garantiu a nossa liberdade espiritual. O homem é a criação predileta de Deus. E o plano de Deus para o homem é que ele desfrute de uma liberdade, de uma real liberdade, tanto física quanto espiritual. Entenda, tanto física quanto espiritual. A liberdade, ao contrário do que alguns pensam, não significa fazer o que se quer. Isso não é liberdade. Não se faz isso nem no mundo político. Você não pode fazer o que você quer. Você vive numa nação livre, mas se você jogar uma pedra na casa do seu vizinho, você vai responder por isso. Porque isso é ilícito, isso é errado. Você está violando o direito de alguém. Pois bem, liberdade não quer dizer fazer o que se quer, nem quando se quer, e sim aquilo que é lícito, aquilo que é correto, respeitando as leis divinas, respeitando o próximo. Então, querido, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, para que possamos ter a liberdade de escolher, de fazer aquilo que é bom para nós, vivermos uma vida limpa, de escolhermos as melhores coisas, de escolhermos a melhor parte, de termos uma vida decente. O verdadeiro cristão não pode concordar, nem participar direta ou indiretamente de nenhum mal nesse mundo. Entenda, meu querido, que racismo, violência contra a mulher, qualquer pessoa, não só contra a mulher, contra gay, homossexuais, deixo bem claro, isso não é pauta política, isso não é pauta de esquerda nem de direita. O Evangelho não permite que nós agridamos ninguém, subjugamos ninguém. A única coisa que nós temos como missão nesse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você pode até discordar da prática de vida de alguém, mas, querido, o seu único dever sobre ela é amá-la. E a igreja parece que está deixando algumas coisas na mão da política, como se essas pautas não fossem nossas. Essas pautas não são políticas. Jesus nos ensinou a amar todos, amém? Jesus nos ensinou a amar todos. A liberdade, ela precisa ser pregada dentro da casa do Senhor. A liberdade que o cristão alcançou, ela teve sim um alto preço. Jesus não deixou em nenhum lugar da sua palavra a possibilidade ou incentivo a ninguém escravizar ninguém, a ninguém subjugar ninguém. Lembra que uma mulher foi apanhada em ato de adultério, ela foi lançada na frente de Jesus. Ela foi lançada na frente de Jesus. E estava lá os homens que estavam com as suas pedras para lançar sobre aquela mulher, porque afinal de contas estava na lei. E aí Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Depois que Jesus disse para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus baixa sua cabeça. Quando Jesus levanta os olhos, não tem mais ninguém. Jesus pergunta para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Sabe por quê, querido? Porque você não tem direito de acusar a vida de ninguém, porque a tua vida, ela é toda errada também. Nós precisamos
aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo Jesus. Nós não temos o direito de subjugar a vida de ninguém. Nós temos que amar as pessoas. E a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor. Não é pela prática da acusação. Não é pela prática de subjugar ninguém. Esse aqui é pecador, então separa ele. Quem disse isso? Quem foi que disse isso para você, querido? Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a transformação de vida pelo amor. O amor transforma as vidas, muda a vida, a realidade das pessoas. Então aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, se viram ali de repente no banco dos réus. Eles começaram a se analisar e viram que as suas vidas eram tão pecaminosas quanto a vida daquela mulher, e aí foram embora. E Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Essa foi a maior palavra de libertação que aquela mulher poderia ouvir. Nem eu te condeno. Querida, vá em paz para a tua casa, muda de vida, a tua história agora pode ser diferente. Esse é o Evangelho que nós precisamos pregar nesses dias. É o Evangelho genuíno da libertação, de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de entendimento. A liberdade que o cristão alcançou também teve um preço, e não foi você não, querido, que alcançou a sua liberdade, foi Jesus que alcançou por você na cruz do Calvário. Então nem o mérito é seu, nem o mérito é meu. O próprio Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O ser humano alcança a verdadeira liberdade quando ele vive segundo os princípios da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender nesta noite. É isso que nós precisamos atinar, abrir os nossos olhos, baixarmos as nossas armas, soltarmos as nossas pedras, olharmos para nós mesmos e ver quem comprou a minha liberdade. Quem foi que comprou a minha liberdade? Quem foi que rasgou a minha condenação? A palavra de Deus ensina que quem verdadeiramente liberta o homem é Cristo. Ele é que liberta, Ele é que transforma. Por isso está escrito em João capítulo 8, versículo 36, assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, essa palavra é de liberdade para o teu coração nessa noite. Você que entrou nessa transmissão com o teu coração pesado, se sentindo acusado pelo diabo, por pessoas, você está com o teu coração contrito, se sentindo oprimido, Jesus está dizendo para você: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Foi para a liberdade que eu te comprei, que eu te remi, que eu te chamei pelo nome. É necessário que a igreja viva a verdadeira liberdade que Jesus proporciona. O peso, parece que palavras como essas nos alcançam, mas com o tempo a gente vai deixando o muro da religiosidade cercar os nossos corações, e aí nós nos tornamos falsos, hipócritas. Nós nos tornamos, nos blindamos com uma falsa religiosidade. Querido, destrua os muros da falsa religiosidade do teu coração nessa noite, porque quem te libertou foi Jesus, e a palavra dele para você nessa noite é palavra de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor tem liberdade de vida para você. O Senhor tem liberdade de vida. E liberdade de vida quer dizer uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida nova em Cristo Jesus. Portanto, é necessário que a igreja viva isso. Viva essa liberdade. Meu querido, imagina você passar a sua vida toda com dois sacos de pedra nos seus pés. E de repente vem alguém, e aquilo está amarrado com correntes, e aí vem alguém, quebra aquilo, e aí você se sente livre. Passado o tempo, você
se esquece de tudo, vai lá e se algema novamente naqueles sacos de pedra. Essa é a estratégia do diabo para a igreja, escravizar a igreja pelo pecado. O que é que escraviza a igreja, Fábio? O pecado. O que pode escravizar a vida de alguém? O pecado. O pecado é escravidão. O pecado é lixo, o pecado é entulho que as pessoas carregam desnecessariamente, porque Cristo nos chamou para a liberdade. E qual é o resultado da liberdade em Cristo Jesus, Fábio? Qual é o resultado prático de tudo isso? O resultado prático da liberdade de Cristo na vida de alguém é ser livre do pecado. Não quer dizer que a pessoa não vai poder pecar mais, não vai ter a possibilidade de pecar mais, não é isso. É estar livre do pecado. Mesmo que peque novamente, o arrependimento produz novamente liberdade. Isso está descrito em Romanos 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Querido, aquela lei que acusava a mulher foi preenchida de graça pelas palavras de Jesus que disse para ela: vai e não peques mais, nem eu te condeno. Então o pecado, querido, não tem mais domínio sobre a nossa vida. Esse é o fruto de uma vida, de uma liberdade gerada por Cristo Jesus nas nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ou seja, agora você pode dizer não ao pecado, agora você pode dizer não às coisas que te escravizam. Uma segunda coisa que é produzido pelo pecado, pela liberdade de Cristo nas nossas vidas, é a liberdade, é estarmos livres da condenação. Livres da condenação. Em Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você não precisa mais viver cheio de culpa no teu coração. O inimigo tem te acusado, você mesmo tem se acusado, você mesmo tem se torturado com as palavras que foram lançadas sobre você. Jesus te libertou da condenação. Jesus te chama nessa noite para viver uma vida nova na presença dEle. Você é filho de Deus. Você não é escravo de Deus, você é filho. E tem um lugar no céu, e tem um lugar ao lado do Pai. Todo filho tem o seu lugar ao lado do Pai. Todo filho tem o seu lugar no colo do Pai. E o teu lugar no colo do Pai está separado para você. Volta agora. Volta, retorna. Sacode as suas próprias pedras, pedras que você lançava em si mesmo. Joga no chão as pedras que você lançava nos outros. Você não precisa viver cheio de culpa, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um outro fruto dessa liberdade é que nós somos livres para obedecer a Deus. Livres para obedecer a Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres. Olha só. Vivam como pessoas livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Ou seja, não tenha a liberdade como uma permissão para fazer o mal, mas como servos de Deus. Nós estamos sendo aqui nessa palavra advertidos
a vivermos uma vida como pessoas livres. E não usarmos a nossa liberdade conquistada na cruz do Calvário para vivermos uma vida de pecado. Querido, Jesus te chama para uma liberdade, para uma vida livre, para uma vida nova. E Ele te diz: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Mas também eu não posso deixar de te dizer que é necessário você largar tudo agora. Deixar de lado a conversinha mole, o mau caráterzinho, a liberdadezinha, a libertinagem que tem te separado de Deus. Tem que largar fora isso, querido. Tem que abandonar essa história. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Viva como alguém livre, mas não use dessa liberdade para pecar novamente e ser um escravo do diabo. Livre do pecado, livre da condenação, livre para obedecer a Deus, mas também livre do medo. Querido, você não precisa andar debaixo do medo, debaixo de medo, debaixo de opressão, debaixo de desesperança. A Bíblia diz que o temor do Senhor conduz à vida. O temor do Senhor não nos conduz ao peso, ao cansaço, não. O temor do Senhor nos conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19:23. O temor do Senhor nos conduz à vida. Ou seja, você não precisa ter medo dos problemas, porque Deus está com você. Deus está contigo, querido. Deus está ao teu lado. Nessa caminhada está difícil, querido, está difícil, Fábio, está difícil. Mas Jesus está com você. Jesus está com você, é o mais importante. Por isso, querido, descansa o teu coração. Porque a liberdade que é produzida por Cristo nos leva também a uma liberdade sobre o medo. Não precisamos mais andar debaixo de opressão, debaixo de medo. Como vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser os meus dias? Será que amanhã eu vou ter a provisão na minha casa? Será que amanhã eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto sonhei lá atrás? Por que não? Se o Senhor é contigo, querido, Ele está dizendo para você: eu sou contigo por onde você andar. Carrega a marca da minha promessa, carrega as manchas do meu sangue nas tuas vestes, e eu serei contigo por onde você andar. Aonde você colocar o seu pé, querido, o mundo espiritual se moverá em seu favor, porque você é um carregador da graça de Deus, da glória de Deus, porque você é um carregador da bênção. Não precisa você fazer a escolha da campina que é mais verde, não. Deixa as pessoas escolherem, fala assim: aonde eu for, Deus será comigo. Aonde eu for, Deus será comigo, eu sei disso. Leva essa tua convicção, leva essa convicção no teu coração. Além da liberdade do pecado, além da liberdade, estarmos livres da condenação, estarmos livres para obedecer a Deus, livres do medo. Nós também estamos livres das nossas limitações. Livres de limitações psicológicas, ideológicas, sofismas, palavras que foram lançadas sobre a nossa vida. Você não vai ser nada, você vai ser uma prostituta. Escutei uma pessoa me dizer isso uma vez, que o pai dela dizia assim: você vai ser uma prostituta, você não vai ser nada. E ela cresceu com isso no coração, que ela não ia ser nada, que ela nem conseguia estudar na escola. Mas veja quem você é hoje. Veja quem você é hoje. Sabe por quê, querido? Porque foram palavras que foram lançadas contra uma muralha inabalável, o peito do próprio Senhor, fazendo a tua proteção e dizendo: vem, meu filho, vem viver
os planos que eu tenho para você. Não tema as palavras, não tema os sofismas, não tema as limitações filosóficas, ideológicas, as barreiras que foram lançadas sobre você. Não temas, porque eu, o Senhor, Deus de toda a terra, de todo o universo, que tenho a terra por estrado dos meus pés, sou contigo. O que você quer mais, querido? O que você quer mais? O Deus de toda a terra, que tem toda a riqueza, todo o domínio, tudo está sob o comando dele, é contigo. Se você acha que Deus está lutando com o diabo, uma luta cansativa, que Deus está quase perdendo a luta, você está equivocado, você está se sentindo desanimado, não está lendo a palavra. Deus vai destruir o diabo com o sopro das suas narinas. Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é poderoso, magnífico, supremo, e o diabo não pode suprimir os planos dele sobre a tua vida. Colossenses capítulo 2 diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2 versículo 6 diz: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ande nele. Não ande com o Senhor somente com palavras na tua mente, como se Deus fosse um objeto de estudo, um conhecimento humano, como se Deus fosse uma filosofia, ou uma informação que você lê num jornal. Deus não é isso. Deus é alguém, é uma pessoa. Deus não é um ser humano, mas Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus chorou, que Deus se alegra. Deus tem olhos, porque Ele vê as coisas que acontecem. E mais do que isso, Deus sabe os pensamentos que passam agora na tua cabeça. Ele está sabendo também. Deus não é uma energia ou no universo, ou uma ideia filosófica. Não, Deus é uma pessoa, e nós nos relacionamos com Ele, como mostra as Escrituras. Por isso, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É você com Ele, Ele com você, arraigados e sobre-edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Meus queridos, esse é um princípio que precisa ser absorvido por nós. Esse detalhezinho aqui do final: arraigados, sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Você quer ser feliz, querido? Você quer ser feliz? Viva em ações de graças. Viva agradecendo o Senhor. Pai, obrigado, Pai. Mas é tão simples a minha casa. Sua casa é simples. Agradeça a Deus, você vai ver que ela vai virar um palácio. Minha televisãozinha é tão simples. Agradeça a Deus que ela vai virar uma tela de cinema na tua casa. Teu carrinho é simples. Agradeça a Deus, ele vai virar um Porsche, uma limousine. A tua satisfação, o teu modo de ver as coisas vai mudar. Porque feliz é aquele que vive em ação de graça. Confirmados na fé, assim também como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo está alertando a igreja para que ninguém vos faça presa de outra pessoa, ou de alguém, ou de alguma ideia, ou de uma filosofia, ou de uma sutileza qualquer, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E nesta noite a palavra para você é: eu te chamo
a uma vida de liberdade na minha presença. O Senhor te chama a uma vida de liberdade na presença dEle. O Senhor te chama nessa noite para você largar as pedras que você lançava em si mesmo, para você largar as pedras que você lançava nos outros, como se outras pessoas fossem inferior a você, como se você fosse inferior a você mesmo, o teu ego. Você está se destruindo com palavras que foram lançadas, que você agora é alguém caído. Ah, você é um caído. Essas são as palavras do diabo sobre a tua vida. Jesus te chama para se levantar e continuar a caminhada com Ele. Não é hora de desistir. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora de voltar aos rudimentos do mundo. Não é hora de voltar à escravidão do pecado. Não é hora, porque não vai ser em hora nenhuma. O teu lugar é na presença do Senhor, onde há liberdade, onde há alegria, onde há ação de graça, onde há satisfação. E nessa noite, querido, a palavra que Deus tem para você é: viva a verdadeira liberdade que Jesus comprou para você. Viva a verdadeira liberdade. Entregue o seu caminho ao Senhor agora. Entregue o teu coração a Ele. Você está... Enquanto eu falava essas palavras, no teu coração veio um monte de situações, na tua mente surgiram um monte de situações, de coisas do teu passado, até mesmo do teu presente, que tem te acusado, tem te levado a uma vida de tormento psicológico. Mas nessa noite, o Senhor fala para você: eu retiro de sobre as tuas costas todo o peso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós sobre mim todos o jugo, e eu vou remover de sobre as tuas costas todo o peso, toda a opressão do diabo. É o que o Senhor diz para você nessa noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com essas palavras de vida, querido, para você que está entrando aqui nessa transmissão pela primeira vez, você que está entrando aqui, que está nos acompanhando, ou talvez você já tenha acompanhado esses dias, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Enquanto você não fizer essa oração de entrega real da sua vida, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito ao Senhor, você não poderá experimentar a liberdade gerada pelo Espírito de Deus. A liberdade que nos livra do pecado, dos sofismas, do medo, da condenação, do pecado. Se você quer ser alguém livre, não só na perspectiva política, mas na tua área espiritual, se você quer ser livre, repita essa oração comigo onde você estiver. Repita essas palavras com convicção no teu coração, porque o Senhor te chamou para a liberdade nessa noite. Repita comigo essas palavras aí, se você deseja a liberdade pelo Espírito de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome, Jesus. No livro da vida. E me dá a vida eterna. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Muda a minha história. Tira de sobre mim todo peso, todo medo, todo sofisma, toda acusação. E me limpa, me lava, me transforma, me liberta. Em nome de Jesus. Eu te reconheço, Jesus. Nesta noite, como o meu único, suficiente e eterno Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, aqui no final, aqui embaixo, nós temos um WhatsApp que é das boas-vindas da igreja. Deixa um recado através desse número do WhatsApp. Fala assim: olha, eu fiz aquela oração
continue orando por mim, meu nome é fulaninho de tal. Deixa um contato seu, dá esse feedback, para que possamos continuar orando pela tua vida. Igreja do Senhor, não é tempo de parar por causa da acusação do pecado. Não é tempo de parar porque você errou lá atrás. Ah, Fábio, eu errei. Eu acho que eu não tenho mais cara de voltar. Eu acho que eu não tenho mais ânimo para voltar para os caminhos do Senhor. Querido, você não precisa ter cara. Você precisa ter um coração aberto e sincero para buscar o Senhor verdadeiramente e dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Se manifesta novamente a mim. Se move, Pai, dentro do meu coração, o Espírito Santo de Deus. Que essa seja a tua oração, meu querido. Espírito Santo de Deus, entra na minha alma, muda a minha história, perdoa os meus pecados, Pai. Se humilhe na presença de Deus, porque não existe, querido, nada que vai te separar do amor de Jesus Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perseguição, nem nudez. Nada poderá nos separar do amor dEle. Nada, apenas a tua decisão de querer ou não estar ao lado do Senhor. Não é hora de desistir, é hora de avançar. É hora de largar as pedras que foram acumuladas no caminho, de largar o pecado, de largar aquilo que tem te prendido e desejar estar ao lado do Senhor. Larga as tuas pedras. Onde você está agora, na tua casa, faça isso profeticamente. Põe a mão no teu bolso e joga assim, fala: hoje, Senhor, hoje, põe a mão no teu coração e lança fora as pedras, profeticamente. Senhor, eu lanço fora todo o medo, todo o sofisma, tudo aquilo que tem me prendido, tudo aquilo que tem me segurado de viver uma vida plena na tua presença. Faça essa oração, querido, porque aquele que te vê em secreto, Ele te recompensará com liberdade, Ele te recompensará com vida nova na presença dEle. Você que tem vivido uma vida de opressão, por esses dias você se sentiu uma pessoa que não era bem recebida na casa do Senhor, uma persona não grata, como se você fosse alguém indigno de estar na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que pecou, você que está distante da casa do Pai, você que tem andado distante da presença de Deus, você que já experimentou coisas gloriosas na presença do Senhor e agora você está confuso. Eu quero fazer uma oração por você agora. Creia nessas palavras, querido, receba no teu coração, porque haverá transformação a partir de agora sobre o teu coração, sobre a tua vida. Oh, o Senhor nessa noite injeta ânimo, injeta poder na tua alma, para que você não desista, para que você lute, para que você insista, porque a coroa da vida está preparada para você, está preparada para aqueles que amam ao Senhor, e serão entregues, as coroas serão entregues ao final, sobre aqueles que não desistem, querido, e você será essa pessoa, em que o Senhor te espera no final já da jornada. Receba essa oração no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre a vida dos teus filhos. Eu quero, Pai, profetizar, Pai, sobre todos aqueles que têm se sentido, Senhor, oprimidos, sobrecarregados. Todos aqueles que, Pai, que não aguentam mais, que já estavam pensando em desistir. Oh, Pai, nós declaramos liberdade sobre a vida dos teus filhos. Oh, nós removemos agora, profeticamente, pelo poder do teu sangue, toda pedra, todo lixo espiritual, tudo aquilo que tem prendido o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós despedaçamos agora todo o jugo, todo o grilhão, toda a algema espiritual, e declaramos sobre o teu povo liberdade, vida, esperança, Pai, em nome de Jesus. Poder do Senhor sobre a vida dos teus servos. Oh, querido, não saia do teu lugar sem que você seja revestido de poder e autoridade. Oh, receba poder e autoridade da parte do Senhor agora, em nome de Jesus. Põe o teu joelho no chão na tua casa, se humilha na presença do Senhor. Oh, Pai, a tua palavra diz: se aquele que se humilha e aquele que ora, oh, Pai, se voltar para o Senhor olhará em favor dos teus filhos e sarará a terra deles. Oh, Pai, sara a terra dos teus filhos, Pai. Sara o coração dos teus servos. Oh, Pai, toda ferida, Pai, aberta pelo diabo, toda ferida aberta, Pai, pelo pecado, pelas acusações,
Nós declaramos cura agora em nome de Jesus e liberdade sobre a vida dos teus servos. Querido, se levante do teu lugar. Se levante como profeta. Oh, se alinha novamente aos teus líderes. Se alinha novamente àqueles que andam contigo na presença do Senhor. Se alinha, pede perdão. Volta, porque a hora é agora, querido. Deus te chama para viver uma novidade de vida na presença dEle. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre os lares vida sobre todos os locais das casas dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Sobre cada familiar dos teus servos, nós declaramos liberdade. Oh Deus, nós declaramos, Pai, novidade de vida, Pai, em nome de Jesus. E tiramos e removemos, Pai, todo o peso do pecado e declaramos vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora dá uma respirada assim, ó. É a vida do Senhor do teu coração. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Esqueça essa história. Esqueça as histórias. Agora tem uma história nova para você trilhar. Pega na mão do Senhor e continua a tua jornada. Repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Eu e a minha casa, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O teu coração se enche da graça e da misericórdia de Deus agora. Se enche do amor do Pai e da paz do Senhor. A paz do Senhor invade o teu coração agora. Chore, chore, chore. Chore na presença do Pai. Porque cada gota que cai, querido, é uma oração que chega no trono do teu Pai. Chora na presença dEle. Fala: Senhor, recebe, Pai, as minhas lágrimas, porque eu não tenho palavras para te dizer. Chora na presença dEle. Inunda o altar do Senhor com as tuas lágrimas, porque são mais importantes do que palavras vãs, do que palavras vazias. Oh Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Oh Pai, nós somos apenas servos. Oh Pai, toma nas nossas mãos, Pai. Nos toma nas tuas mãos, Pai. Nos leva quando a caminhada for difícil. Oh Pai, quando nós quisermos desistir, toma, Pai, nos toma com a tua mão poderosa, Deus, e nos leva a lugares mais altos na tua presença. Oh, nós oramos agora, Senhor, por liberdade, por vida, sobre tudo, sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Repete essa oração comigo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Oh Pai, livra-nos do mal, livra-nos da escravidão do pecado, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, querido. Levanta a tua mão direita. Depois da bênção apostólica, nós vamos continuar em adoração e você não desliga a live, tá certo? Até que o louvor pare a ministração. Levanta a tua mão direita. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. A paz que excede todo entendimento humano, a alegria produzida pelo Espírito Santo,
os frutos espirituais produzidos pela presença de Deus sejam abundantes na tua vida, sejam abundantes na tua casa. Fica na paz do Senhor, querido. Receba sobre a tua vida liberdade, vida nova na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Tem um sonho, e esse sonho é que nos próximos anos a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.